Tudo na Bíblia sempre começa e termina com Deus. É assim porque a Bíblia é um livro sobre Deus. E como a primeira pergunta do Catecismo Menor de Westminster nos lembra, o principal fim do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Fomos feitos para Deus, fomos feitos para conhecer a Deus, nos deleitar em Deus, amar a Deus. Como Agostinho disse, nossos corações estão inquietos até que encontrem repouso em Ti. Fomos feitos para glorificar a Deus e no ato de trazer glória a Ele, nós o desfrutaremos para sempre. E desfrutando de Deus, desfrutaremos, no sentido mais verdadeiro e profundo, a vida que Ele nos deu. Então, onde começa a vida espiritual? Tudo começa com esta verdade fundamental. Ele é Deus e nós não somos. Nada é mais básico do que isso. Toda a realidade espiritual começa com esta verdade. E se ignorarmos isto ou minimizarmos isso, nada mais que falarmos sobre a vida espiritual fará muito sentido e será a verdadeira vida espiritual. A fim de ajudar a compreender esta verdade, eu quero começar por examinar uma série de passagens bíblicas, lembrando que é fundamental mantermos algo que devia ser simples, mas muito desse mundo e de uma igreja centrada no homem esqueceu. Ele é Deus e nós não somos. Mas Ele está só, e quem pode se opor a Ele? Ele faz sempre o que quer. Jó 23:13. Jó entende que não pode exigir nada de Deus. Em si mesmo, ele não tem poder para mudar sua terrível condição e não pode sequer exigir uma audiência para pleitear seu caso ao Senhor. Deus faz o que Ele quer e Jó é impotente e indigno para se opor a Ele. Eu sei que tudo podes, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó 42:2. Este versículo introduz o capítulo final da saga de Jó. Ele vem depois de Deus ter dado a ele uma lição de teologia e um exame final sobre a criação que Jó falhou miseravelmente. Ele não podia responder uma única pergunta de Deus. Agora completamente humilhado, ele confessa que Deus é todo-poderoso. Ele faz o que quer e ninguém está ou pode se levantar contra ele. Essa confissão o leva a um profundo arrependimento por seu insensato questionamento do plano de Deus. Nosso Deus está no céu e Ele faz o que lhe agrada. Salmo 115:3. Isso é bem claro, não é? Podia ser mais claro? O Senhor do Universo faz o que quer. Sempre que leio este verso, quero parar e dizer: alguma pergunta a mais? O Senhor faz o que lhe agrada nos céus e na terra, nos mares e nas suas profundezas. Salmo 135, verso 6. O salmista passa a listar várias provas de que Deus faz o que quer. Ele fez nuvens nascerem no céu, verso 7. Derrubou o primogênito do Egito, verso 8. Enviou sinais e prodígios, verso 9. E feriu muitas nações, verso 10. A conclusão do Salmo é um convite repetido 5 vezes para que todos louvem ao Senhor, versos 19 a 21. Seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque são dele a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as estações. Ele remove os reis e estabelece os reis. É ele quem dá a sabedoria aos sábios e o entendimento aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Daniel 2:20, 22. Quando o rei Nabucodonosor da Babilônia teve um sonho que ele não conseguia se lembrar e não entendia, ele finalmente pediu a Daniel para ajudá-lo. Daniel concordou, orou a Deus e o sonho e sua interpretação lhe foram revelados. Estas palavras são parte da resposta de Daniel dando louvor a Deus. Fico impressionado com a frase: Ele sabe o que está na escuridão. Ele estabelece reis e os destrona. Ele ordena os tempos e as estações. Ele até vê as coisas escondidas, porque a escuridão não é escura para ele. Olhe para Daniel 4. Quando o rei Nabucodonosor toma crédito pela grandeza do seu reino, de seus bens, como é comum, eu estudei, trabalhei, conquistei, Deus o atingiu com uma espécie de insanidade que o fez pensar que ele era uma fera do campo. Por 7 anos, viveu entre os animais selvagens.
Quando ele finalmente voltou o seu coração para o Senhor, sua sanidade foi restaurada. Isso faz parte do seu público louvor a Deus. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei ao céu os meus olhos, e voltou a mim o meu entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei, e glorifiquei ao que vive para sempre, porque o seu domínio é um domínio sempre eterno, e o seu reino é de geração em geração, e todos os moradores da terra são reputados em nada. E segundo a sua vontade, ele opera no exército do céu e entre os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo e exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são retas e os seus caminhos justos, e ele pode humilhar os que andam na soberba. Daniel 4, 34, 35 e 37. Aqui está um rei pagão que descobriu pelo caminho difícil a verdade da soberania de Deus. Para seu crédito, ele não hesita em falar a verdade, uma vez que sua sanidade lhe foi restaurada. Deus faz o que quer. Mesmo os maiores governantes humanos não são nada para ele. Ninguém pode questionar o que Deus faz. Tudo o que Deus faz é certo. E o Senhor sabe humilhar os soberbos. Seria difícil encontrar uma declaração mais clara do que poderíamos chamar da primeira lei em toda a Bíblia. Ele é Deus e nós não somos. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Pois quem jamais conheceu a mente do Senhor? Ou quem se fez seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele e por ele, para ele, são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Romanos 11, 33 a 36. Esta maravilhosa doxologia vem no final da apresentação de Paulo do Evangelho como a resposta de Deus ao pecado do homem e sua apresentação dos planos futuros de Deus. Ninguém poderia ter previsto como Deus responderia à rebelião humana. Ninguém dá conselhos a Deus. Ninguém pode traçar seu caminho através do céu estrelado. Deus nunca está em dívida para com ninguém por qualquer motivo. Tudo é dele, tudo é através dele e tudo é para ele. E só ele recebe a glória. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados segundo o plano daquele que realiza tudo conforme o propósito de sua vontade. Efésios 1, 11. Este verso é uma parte de uma longa frase que começa com as palavras: Louvado seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, no versículo 3. No versículo 11, Paulo está louvando a Deus por nos ter escolhido em Cristo de acordo com o seu plano predeterminado. Você pode traduzir a última parte do versículo desta forma: Ele arranjou tudo para que todas as coisas funcionassem exatamente como Ele planejou há muito tempo. Tudo no universo é causado por Deus, ou permitido entre aspas, decretado por Deus. Nada nunca acontece e nada é causado por alguém ou algo fora do controle de Deus. Algumas coisas Ele causa diretamente, outras coisas Ele permite que aconteçam. Mas todas as coisas no céu e na terra, e até mesmo as coisas que acontecem no inferno, até mesmo os atos de Satanás, são controlados por Deus, decretados por Ele. Como disse Lutero, o diabo é o cachorrinho de Deus. Ele não pode fazer nada sem a permissão de Deus. É por isso que Paulo pode declarar que tudo está acontecendo exatamente como Deus planejou desde o início, como Ele decretou desde o início. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões que dizia: Aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos, e demo-lhes glória. Apocalipse 19, 6 a 7. Quando Cristo voltar à terra, o mundo inteiro saberá claramente o que sabemos agora pela fé. Nosso Deus reina. Ele reina sobre todas as coisas. Ele reina em cada situação. Ele reina no melhor e no pior que nos acontece. Ele reina sobre seus amigos e sobre seus inimigos. Ele reina no céu e também reina no inferno. Ele reina sobre aqueles que duvidam dele e o negam. Ele reina sobre aqueles que seguem outros deuses e outras religiões. Nosso Deus reina. O mundo ainda não o vê e às vezes
temos dificuldade de enxergar tudo, mas a verdade permanece e não será mudada. Nosso Deus reina. Quando olhamos todos esses versos maravilhosos, um fato salta para mim e não pode ser ignorado. Toda vez que os escritores bíblicos falam da soberania de Deus, sempre isso os leva a louvar. Ele faz o que lhe agrada. Louvado seja o Senhor. Ninguém pode se opor a Ele. Brade de alegria ao Senhor. Tudo o que Deus faz é certo. Aleluia. Quão insondável é a sua sabedoria. A Deus seja a glória para sempre. Seu plano está funcionando perfeitamente. Louvado seja Deus. Nosso Deus reina. Que o povo se alegre com júbilo. Se esta verdade não enche nossos corações de louvor, então ou não entendemos o que a Bíblia diz, ou simplesmente nos recusamos a acreditar. Mas a verdade continua, se acreditamos ou não. Ele é o responsável por todas as coisas. Mesmo quando parece que Ele não está governando, Ele está governando. Quando o caos aparece, Ele está no comando do caos. Quando as coisas começam a desmoronar, Ele está encarregado de desmoronar essas coisas. Os teólogos chamam essa doutrina de soberania de Deus. Você a encontra em todas as páginas da Bíblia. A palavra soberano significa rei ou governante ou chefe. A soberania de Deus significa que Ele está sobre todos os eventos no universo. Ele é o responsável por todas as coisas. A terra é do Senhor e tudo nela, o mundo e todos os que nela habitam. Salmo 24, 1. E é isso que quero dizer com a declaração: Ele é Deus e nós não somos. Ele é o Criador e nós somos suas criaturas. Este é verdadeiramente o princípio mais fundamental da vida espiritual. Até que você entenda isso e se submeta a isso, nada na vida vai funcionar bem. Cada erro que você já cometeu veio de esquecer quem é Deus e quem não é. Eu acredito que o primeiro pecado no universo aconteceu porque um querubim, um anjo criado por Deus, que mais tarde se tornou Satanás, esqueceu quem era Deus e quem não era. Como está em Isaías 14, 13 e 14. Quando qualquer ser criado tenta se tornar como o Altíssimo, o único resultado possível só pode ser julgamento severo de Deus. Quando decidimos brincar de Deus e reinar em nossa pequena porção do universo, também não escaparemos ao julgamento. Neste ponto, eu gostaria de falar algo sobre a liberdade de Deus. Embora falemos muito sobre a liberdade, geralmente é nossa liberdade pessoal que temos em vista. Raramente pensamos na liberdade de Deus. Mas esse é o ponto principal das passagens que acabamos de discutir. Quando você chega ao ponto final, a liberdade de Deus é a única verdadeira liberdade no universo. Cada outra liberdade, entre aspas, é derivada de sua liberdade de uma maneira ou de outra. Só Deus é livre. Aqui estão 7 breves afirmações que explicam o que quero dizer com a liberdade de Deus. A. Ele é absolutamente livre para fazer o que quiser. Porque Deus é Deus, Ele pode fazer o que quiser, quando quiser. Se Ele quer criar um planeta, ou uma galáxia, ou mesmo outro universo, Ele apenas diz a palavra e acontece. Ele é verdadeiramente livre no sentido absoluto do termo. É por isso que Ele se anunciou a Moisés como Eu sou o que eu sou. Êxodo 3:14. Deus é eterno, autoexistente e inteiramente autossuficiente. Ele existe inteiramente fora do universo que criou. B. Ele tem o direito de nos tratar da maneira que escolher. Com isso, quero dizer que Deus não tinha nenhuma obrigação de criar você ou eu ou qualquer outra pessoa. E Ele não tem obrigação de nos manter vivos nem mais um segundo. Ele não está sob nenhuma compulsão para salvar um único membro da raça humana. Ninguém tem uma reivindicação para Deus. Ele pode fazer o que quiser com qualquer um de nós e ninguém pode, com sucesso, se levantar contra isso. C. Ele não tem que me tratar da maneira que ele trata o meu vizinho. Muitas pessoas lutam com esse conceito porque pensam que, porque Deus fez algo por um amigo, um vizinho ou um ente querido, Deus deve estar obrigado a fazer o mesmo por eles. Mas não funciona dessa maneira. Deus pode livrar seu vizinho do câncer e você pode morrer de câncer, ou vice-versa.
Envidar o seu próximo porque ele tem algo que você não tem é uma perda de tempo, porque Deus nos trata como indivíduos, não como grupos. A verdade é que Ele pode fazer por você exatamente o que Ele fez por outra pessoa. Ou Ele pode fazer mais, ou Ele pode fazer menos, ou Ele pode fazer algo totalmente diferente. Ele é Deus. Ele pode nos tratar da maneira que quiser. Ele não tem que me tratar hoje como me tratou ontem. Este princípio deve ser estabelecido cuidadosamente. Como o caráter de Deus nunca muda, sabemos que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é sempre gracioso, sempre amoroso, sempre santo e sempre justo. Seus caminhos são sempre perfeitos. No entanto, isso não significa que o que aconteceu comigo ontem é um padrão ou garantia para o que vai acontecer amanhã. O caráter de Deus e seu amor por mim nunca mudarão, se estou em Cristo. Mas como a graça, a fidelidade e o amor são expressos, varia muito de momento a momento. Um dia talvez eu precise de uma resposta notável para a oração. No dia seguinte, estarei no vale do sofrimento, esperando que o Senhor me livre. Ele é sempre o mesmo Deus, mas Ele não se exibe na minha vida da mesma maneira o tempo todo. Ele pode responder às minhas orações da maneira que quiser. Todo aquele que orou muito entende essa verdade. Uma noite pescamos e não pegamos nada. No dia seguinte, nossas redes estão cheias e se partindo. Posso estar na prisão uma noite e um anjo pode vir me libertar. Ou Deus pode enviar um terremoto para me livrar. Ou eu posso morrer na prisão, como muitos cristãos têm morrido ao longo dos anos. Um ente querido com uma doença terrível pode ser poupado por Deus por vários anos, apenas para morrer dessa doença eventualmente. Um dia eu posso sentir o Espírito de Deus trabalhando poderosamente em minha vida. Outro dia eu posso mergulhar através do marasmo. Assim é com todos os filhos de Deus. Nosso Deus é infinitamente criativo na maneira como Ele trata conosco quando nos leva à maturidade espiritual. Há dias brilhantes e noites escuras, e ambos são do Senhor. Ele não tolerará rivais a seu trono. Este é um dos temas mais claros da Bíblia. Há somente um Deus e Ele exige nossa adoração exclusiva. Depois de lembrar aos judeus que os havia libertado do Egito, Deus fez este o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Êxodo 20:3. Está claro, não é? Nenhum outro Deus, ponto. Deus é o número 1 e não há número 2. Ele não é obrigado a agir de acordo com as minhas expectativas ou se explicar. Esta pode ser a declaração mais importante a respeito da liberdade de Deus. Ele não se obriga a fazer o que esperamos que Ele faça. De fato, Deus continuamente surpreendeu o seu povo na Bíblia. Ele expulsou Adão e Eva do Éden e então fez roupas para cobrir sua nudez. Ele enviou uma inundação e deu a Noé um arco-íris. Ele separou o Mar Vermelho, providenciou a entrega diária de maná e codorna, e então fez com que os filhos de Coré fossem engolidos pela terra. Jesus repreendeu a Pedro, permitiu-lhe ver a transfiguração, previu sua traição, restaurou-o e então previu a maneira que ele iria morrer. Tudo aconteceu exatamente como Deus prometeu, mas nada funcionou como as pessoas esperavam. Ele é o Deus das grandes surpresas. E Ele não precisa se explicar para nós. Há muitas perguntas que todos nós gostaríamos de fazer. Eu tenho um punhado de minhas próprias perguntas. Quase sempre as nossas perguntas giram em torno do sofrimento, tristeza, a morte de entes queridos e tempos de decepção pessoal. Descobri que quanto maior a tristeza, menos provável é que a compreendamos completamente. Coisas pequenas podemos descobrir sozinhos. Grandes perdas estão escondidas na mente e no coração de Deus. As coisas secretas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Deuteronômio 29:29. Ele é muito maior do que imaginamos. Sua presença preenche o universo. Ele é mais poderoso do que sabemos, mais sábio do que toda a sabedoria dos homens e mulheres mais sábios. Seu amor está além da compreensão humana. Sua graça não tem limites. Sua santidade é infinita. Sua ira não tem fim. Ele criou todas as coisas e todas as coisas existem por seu poder divino.
Ele não tem colegas, entre aspas. Ninguém lhe dá conselhos. Ninguém pode compreendê-lo completamente. Ele é perfeito em todas as suas perfeições. Não há nada que possamos fazer por ele realmente. Nem mesmo o nosso louvor e adoração acrescenta o mínimo a quem Deus é. Ele não nos criou por causa de qualquer falta em si mesmo, como se nós fôssemos criados porque Deus estava solitário. Se todas as pessoas na terra se tornassem ateus, isso não afetaria Deus de qualquer forma. A crença ou a descrença da raça humana não pode mudar a realidade de quem Deus é. Acreditar nele não acrescenta nada à sua perfeição. Duvidar dele não tira nada. Ele governa todas as coisas em todos os lugares, em todos os momentos. Nada escapa ao seu conhecimento. Nada está além de seu controle. Ele está além do tempo e do espaço, mas controla ambos. Como alguém disse, o tempo é o pincel com que Deus pinta a sua história na tela da história humana. A eternidade é a perspectiva a partir da qual veremos a pintura. Este é o nosso Deus. À medida que meditamos sobre Deus, somos conduzidos a uma verdade muito humilhante, que não é mencionada com frequência e que dificilmente se acredita quando é ensinada. Deus não precisa de nós para nada. Se qualquer conceito bate na face do cristianismo de nossos dias, é isso. No fundo, a maioria de nós quer sentir que somos importantes e necessários. E nós gostamos de pensar que Deus deve ter precisado de nós, ou então, porque Ele teria nos criado. No sentido absoluto, Deus não precisa de nada nem de ninguém. Ele não nos criou porque estava solitário e não nos salvou porque o céu estava vazio. Ele não precisa da nossa adoração, da nossa obediência, do nosso serviço missionário, das nossas orações ou de qualquer outra coisa que façamos. Não há nenhuma falta de qualquer coisa nele. Isso é muito humilhante e para algumas pessoas uma verdade muito frustrante. Mas pergunte a si mesmo: você realmente acha que Deus não pode se dar bem sem você? E se todas as nossas congregações simplesmente desaparecessem? Puf, exatamente assim. E se nós nunca tivéssemos existido? Você acha que o universo depende de nós para a sua sobrevivência? É claro que não. Quando os fariseus disseram a Jesus para repreender os seus discípulos quando entraram em Jerusalém, perto de sua morte, ele respondeu: se eles se calarem, as pedras clamarão. Lucas 19:40. Se ele quiser, Deus pode fazer com que as árvores batam palmas e as montanhas cantem os seus louvores. Ele pode fazer as pedras cantarem seus louvores, se ele quiser. Que Deus nos criou é um ato da sua vontade soberana. Que somos salvos é um milagre da graça soberana. Que Ele aceite nossa adoração e recompense, entre aspas, nossa obediência é um milagre de amor soberano. Porque Ele opera em nós tanto querer quanto efetuar. Antes de prosseguir, devo acrescentar um ou dois pontos de esclarecimento. O ponto do ensinamento que acabamos de dar é destruir todo o orgulho humano e nos deixar deitados na poeira. Devemos chegar ao lugar onde entendemos que não há nada de bom em nós. Além da bondade de Deus, não há nenhuma razão para Ele nos usar. Se Deus precisa, entre aspas, de nós para fazer seu trabalho, é somente porque Ele determinou trabalhar através de nós para realizar sua vontade. Porque Deus é Deus, Ele poderia ter criado o universo de alguma outra forma. Somos abençoados sem medida em Deus nos conceder a honra de louvá-lo, servi-lo e proclamar sua glória às nações. Eu reconheço que há muito mais que precisamos saber sobre quem é Deus do que o que eu disse até aqui. A Bíblia está cheia de rica verdade sobre o nosso Pai Celestial. Neste momento, é crucial que nos estabeleçamos firmemente fundamentados na verdade da soberania absoluta, inquestionável e totalmente livre de Deus. Deus faz exatamente o que lhe agrada, o tempo todo, em toda parte, em todas as situações, em todas as partes do universo. Sempre faz, sempre fará. Em um sentido profundo, sua vontade final está sempre sendo feita. Ele é Deus, é assim que tem que ser. Qual deve ser nossa resposta? Quando pensamos nesta verdade da liberdade de Deus, muitas aplicações vêm à mente. Devidamente compreendida, ela deve nos levar a uma calma confiança em Deus, mesmo no meio de uma tragédia indizível.
E isso deve nos tornar ousados em nosso testemunho e forte em nossas orações. E se acreditarmos nisso, encontraremos a força para perseverar no longo prazo, sabendo que até nossos erros tolos não podem cancelar os planos de Deus para nós. Tudo isso é verdade, mas não parece tocar a questão central. Há uma escolha, entre aspas, fundamental que cada um de nós deve fazer todos os dias. É mais ou menos assim. Podemos rejeitar e decidir lutar contra essa verdade. Mas essa rebelião leva inevitavelmente à raiva, à amargura, ao desespero e, finalmente, a um coração endurecido, totalmente endurecido. Leva a um evangelho totalmente contraditório, portanto, falso. Há muitos cristãos, entre aspas, assim, no meio do evangelho da nossa era secular, centrada no homem e na sua suposta sabedoria. Há outra escolha, entre aspas, que podemos fazer. Se somos levados pelo Espírito a abraçar esta verdade com alegria, e se nos submetermos a Deus, e se reconhecermos que Ele é livre, fazendo o que Ele quer fazer, essa submissão nos leva ao alegre louvor. A verdade da liberdade de Deus deve nos levar a louvar e adorar. Senão, então não entendemos completamente o ensinamento bíblico. E tudo que chamamos verdade não passa de engano. Não é que louvemos a Deus diretamente pela dor e tristeza que nos rodeiam ou pelos atos pecaminosos dos outros, mas louvaremos a Deus por poder trabalhar com e através de tudo o que acontece, tanto o bem como o mal, para cumprir a sua vontade, nos tornar mais semelhantes a Cristo e nos levar à glória. Dizer isto é nada mais do que o que Romanos 8:28 ensina claramente. Então, essas são as únicas posições possíveis: rejeição e raiva, submissão e louvor. Eu entendo porque algumas pessoas se rebelam contra uma visão elevada da soberania de Deus. O paradoxo é este: as pessoas que se rebelam contra Deus geralmente o fazem em nome da liberdade, entre aspas. Eles querem a liberdade de seguir seu próprio caminho, seguir seus próprios desejos, fazer o que quiserem, quando quiserem, com quem quiserem fazer. Ironicamente, esse tipo de liberdade, entre aspas, leva apenas à escravidão. Na verdade, é a descrição da escravidão do coração não regenerado ao pecado. Acabamos escravizados ao pecado, acorrentados a comportamentos viciantes e trancados na prisão da culpa implacável e vergonha. Não há liberdade na rebelião contra Deus, só há escravidão. Mas quando nos submetemos ao Pai Celestial, quando finalmente dizemos: Senhor, Tu és Deus e eu não sou, quando nos inclinamos diante dele, através das nossas lágrimas, se necessário, então, e só então, descobrimos a verdadeira liberdade. Isto é o que Jesus quis dizer quando disse: Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8:32. Os que o Filho liberta são livres. Somos livres para amar esse Deus soberano, o que naturalmente o coração escravizado pelo pecado odeia. Nosso problema básico é que permitimos, entre aspas, que loucura usar esta palavra, que Deus esteja em toda parte, mas não em seu trono. Não nos maravilha então nós sermos infelizes e frustrados. Não admira que a vida não funcione direito. Quão melhor é dizer com o salmista: venha, adoremos, ajoelhemos diante do Senhor, nosso Criador. Salmo 95:6. Chegará um dia em que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que o Senhor Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses 2:9-11. Se esse dia está chegando, então por que não começar a curvar a cabeça e dobrar o joelho e confessar que Deus é Deus e Jesus Cristo é o seu Senhor? E não colocar nenhum mais depois disso. Ele é Deus e nós não somos.